Definitivamente, um dos maiores erros que os homens cometem ao usar terno é aquela clássica e famosa que quem acompanha a moda masculina já tá até cansado de ouvir, barra sanfonando. Ou seja, uma calça muito comprida que quando você veste fica com excesso de tecido. E eu acho que em calça social é ainda pior do que calça sarjada, porque a calça social é mais leve, então o tecido fica mais acumulado, mais largadão, mais jogado, sabe? Fica muito feio. Agora, não confunda excesso de tecido com quebra da calça, quebra da barra. Na moda masculina social, existe possibilidades diferentes para o tamanho da sua barra. Quem tem uma pegada mais moderna, contemporânea, pode utilizar uma barra sem quebra, ou seja, a calça vai encostar no sapato bem de levinho sem fazer dobra da calça. Mas você pode ter a opção de fazer a calça encostar um pouco mais no sapato a ponto de fazer uma pequena dobra na barra, que a gente chama de meia quebra. Ou então fazer uma dobra até maior, de uma quebra inteira da barra da calça. Essas são possibilidades. Uma quebra inteira vai trazer um ar mais tradicional para sua imagem. O Beckham, que é uma referência, um ícone de estilo, já utilizou um terno super alinhado e você vai ver que tem quebra de barra lá embaixo, perto do sapato. Isso não é barra sanfonando, é uma escolha mais tradicional, beleza? Inclusive, quando você for fazer a barra da calça do seu terno, portanto, se você quiser levar o sapato na hora de ajustar, é uma escolha muito sábia, porque você veste a calça, coloca o sapato, aí você pede para profissional ou para o profissional medir quando você tiver com o sapato nos pés para saber exatamente onde que a calça vai ficar. Sejam bem-vindos ao canal do Moda Masculina. Aqui a gente fala de estilo de segunda a sexta-feira, então se você ainda não é inscrito, se inscreva porque não vai se arrepender, eu te garanto. Sou o Thiago Sivers, apresento vídeos por aqui, me siga lá no Instagram e vamos logo falar sobre o segundo erro que a gente também vê muitos homens cometendo quando usam terno. E mais uma vez tem a ver com ajuste, que é em relação à manga do terno. Tem uma regrinha na moda social, e eu tô falando de regrinhas, de erro nesse vídeo, porque quanto mais social, quanto mais formal for a proposta do contexto, dos visuais, mais existe regrinhas a serem seguidas, entendeu? Quanto mais casual, menos regrinhas. Então, dentro de uma moda social com terno, existem algumas regrinhas que é legal a gente seguir e acho que você tá vendo esse vídeo porque você tem essa intenção, não de ficar quebrando regras, né? E uma delas é de você deixar a manga da camisa aparecer por baixo da manga do terno cerca de um dedo, no máximo 2 dedinhos. Só que acontece que muitas vezes os homens não ajustam o terno, então a manga fica comprida. E aí quando o cara tá utilizando o terno, não aparece a manga por baixo da manga do... Não aparece a manga da camisa... Não aparece a manga da camisa por baixo da manga do terno. Então, novamente, quando você for ajustar o seu terno, coloca a camisa por baixo, esse é o ideal, tá? Coloca a camisa por baixo, ou se você tivesse camisa, tudo bem, não tem problema. Considere que a manga da camisa vai terminar mais ou menos aqui no ossinho do seu punho, pode até ser um pouquinho depois, no finalzinho do ossinho do seu punho, e aí conte um dedinho pra cima, um dedinho e meio pra cima, que vai ser onde vai terminar a manga do seu terno, que vai ser mais ou menos no comecinho do ossinho do seu punho, um pouquinho pra cima, tá bom? Aí vai ficar com essa sobra aqui. Isso na posição normal, porque é claro que quando você dobra o seu braço, você faz esse tipo de movimento, é normal que a manga do terno suba um pouco e apareça até mais da camisa. Então um dedinho e meio quando você tá na posição normal aqui com os braços para baixo, beleza? E o terceiro equívoco, que também é sobre caimento, que talvez seja o mais perigoso de todos, porque ele impede que você consiga consertar depois que você compra a peça, que é da linha do ombro. Se você compra um terno que tem a linha do ombro correta para você, e o que é a linha do ombro correta? É quando essa costura aqui do paletó fica em cima do seu ombro, tá? Em cima do seu ombro. Então se você compra um paletó ou um blazer que tem um paletó que a linha tá para dentro, é porque ele está pequeno para você. E aí depois você não consegue ajustar, porque a costura não vai conseguir levar essa linha mais para fora. E se você compra um terno que tem um paletó com a linha para fora, ele está grande para você e depois o profissional também não vai conseguir fazer essa linha ficar menor, porque terá que desconstruir a peça, não dá. Então o primeiro ponto que você tem que saber para o paletó, em termos de tamanho, é linha do ombro tá em cima. Esse é o principal ponto, porque as outras medidas do seu paletó
você consegue acertar na costura. Então não esqueça disso, beleza? E o quarto erro é em relação ao ajuste do paletó no geral e da calça também. Então por mais que o paletó esteja aqui na linha correta, você fez a barra da manga para ficar com o dedinho sobrando em relação à manga da camisa. Se você não prestar atenção em como o blazer, o paletó tá fechando aqui no seu torso, tá fechando na sua cintura, você pode ter problemas de caimento da peça. Então vista o paletó, feche aqui quando você for ajustar para ver se ele tá desenhando aqui o seu corpo. Aí isso daqui vai de corpo para corpo, não tem uma medida correta. Eu poderia até dizer que o ideal é o paletó dar uma funilada aqui na região da cintura, né? Porque geralmente o homem tem um ombro mais largo e a cintura vai dar uma funilada. Mas se você tem mais volume na cintura, isso não vai servir. Então aqui é de corpo para corpo, mas o ideal é não ficar sobrando tecido e nem ficar apertando demais, beleza? E o quinto equívoco, novamente, também é sobre ajuste, para você ver como o ajuste da peça é o principal ponto, que é em relação ao comprimento do seu paletó. Para você medir o comprimento ideal do paletó, você vai se posicionar aqui com os braços para baixo e ele deve terminar mais ou menos na altura da metade do seu polegar, da metade da sua mão, tá bom? Então quando você colocar os braços e ele cair aqui na lateral do seu corpo, você vai ver que o paletó vai terminar mais ou menos na metade das suas mãos. Se tiver mais curto do que isso, tá? Na metade da sua mão, metade aqui do seu polegar, ele tá muito curto. Aí também o profissional não vai conseguir prolongar ele. Então na loja você já tem que ver isso, ou na alfaiataria. Se ele tiver muito comprido, beleza. Aí o profissional faz a barra para ele encurtar um pouco. E esse comprimento na parte de trás aqui vai terminar mais ou menos no final do seu bumbum, beleza? Então esse é o comprimento ideal do paletó. Agora em relação à usabilidade do paletó, uma regrinha também já bastante conhecida, mas a gente precisa dizer aqui, porque talvez você não conheça, é se o paletó tiver 2 botões, que é o mais tradicional, o mais comum na verdade hoje em dia, tem paletós de 1 botão, mas é mais raro, e de 3 botões ainda mais raro, com uma cara muito clássica e tradicional, geralmente são 2 botões, você abotoa o de cima e deixa aberto de baixo. Essa é a etiqueta do terno. E você deixa abotoado quando estiver de pé, e quando você sentar, você desabotoa. Quando você levanta, você abotoa. Quando você senta, desabotoa. É claro que se for um contexto mais descontraído, tipo eu fui numa festa de 15 anos outro dia, que eu até fui de terno, mas era mais descontraído, né? Um evento mais informal, mais jovem. Mais informal não, era formal, só que era bem mais jovem. E eu tava sem gravata, né? Tava com o botão um pouco mais aberto, porque o contexto permitia isso. Então dá pra você andar com o paletó mais aberto, sem problemas. Mas se for um contexto mais formal, seja profissional ou alguma festa, e você tiver principalmente de gravata, aí já é mais importante você se atentar a essa etiqueta de fechar o paletó quando estiver de pé. Outro detalhe importante, que aí não é necessariamente um erro, só que é uma questão de equilíbrio visual, é o tamanho da lapela. A lapela do blazer, ou a lapela do paletó no caso, é aquele elemento que desce aqui de cima, tá, da gola, aqui para baixo, sabe? Você sabe o que é lapela, né? Se não sabe, você tá vendo. Ela tem grossuras, tem tamanhos diferentes. O ideal é, se você for mais magro, mais baixo, evitar de utilizar uma lapela muito grande, que acaba sendo blazers e paletós e ternos mais tradicionais, clássicos. Isso porque se você for magro, uma lapela muito grossa pode fazer você parecer mais magro ainda, encurtando mais os seus ombros, entendeu? Então um terno mais slim fit, que vai ter uma lapela mais slim, é mais adequada. E se você for também uma pessoa muito grande, o oposto pode ser interessante evitar. Um terno muito slim, com uma lapela muito fina, porque pode fazer parecer você ser maior ainda. E para finalizar, eu deixei uma dica que, cara, eu só não vou duvidar que alguém faça isso, porque eu mesmo fiz. Meu Deus, que vergonha. Eu tava vendo uma foto outro dia de um terno que eu vesti, acho que era 2011, num casamento que eu fui. E aí eu olhei pra foto e falei, cara, olha esse terno, que coisa... Meu Deus, olha como ele me vestiu, olha esse sapato, que coisa genérica, horrorosa. E quando eu me dei por conta, eu ainda tava, e eu acho que eu fui assim no evento, pra ser sincero, com a etiqueta da marca na manga aqui do paletó, porque geralmente os paletós
ternos vêm com a etiqueta da marca aqui na manga, eu não tirei. Essa informação, essa etiqueta é para ser retirada antes de você usar, gente, pelo amor de Deus, você não vai ficar fazendo propaganda da marca com a etiqueta aqui para onde você vai. Então não esqueça de tirar a etiqueta da manga depois que você comprar o seu terno, tá bom? Agora, se por acaso eu esqueci de mencionar algum erro aqui que a gente costuma cometer com terno, você comenta, por favor, para contribuir com o conteúdo e para as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que seja útil para você, e a gente se vê no próximo conteúdo aqui do Moda Masculina TV. Valeu!